Olá, boa noite. É, Sejam bem-vindos à nossa live. Agradeço a presença de todos. Para quem não me conhece, a gente vai esperar só uns minutinhos para a conexão estabilizar, enquanto e as pessoas entrarem também. Então sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. Tô vendo aqui bastante gente, muito gostoso. Sejam bem-vindos. Olá a todos, vamos esperar um pouquinho, só para que as pessoas possam entrar e a conexão estabilizar. Então, enquanto a gente espera, eu vou aproveitar para me apresentar. Então, eu sou a Sandra, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou a mãe da Fernanda e da Júlia e também a sócia criadora da marca e da loja Bebê Original. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, enquanto a gente espera o pessoal chegar, um pouquinho sobre o objetivo dessa live e quem somos. Então, a Bebê Original tem como propósito criar conexões entre as pessoas e momentos especiais entre a família. E pensando nisso, a gente resolveu trazer uma série de profissionais super legais que possam vir agregar conteúdos bacanas e que possam ser relevantes e seguros para você, mamãe, que está vivendo esse momento tão gostoso da maternidade, que eu posso dizer que é um momento super especial, em que a gente curte muito, mas passa muito rápido. Então, é muito gostoso, a gente ter informações de qualidade. Pensando nisso, o que a gente pensou? Em trazer conteúdos, tanto no nosso blog, que a gente lançou, quanto no canal do YouTube. E a gente começou com essa série de vídeos super legais de conteúdo. E só que com a questão do Covid, acabou não conseguindo ter essa questão da gente fazer ao vivo, né? Assim, gravado. Então a gente resolveu fazer lives e trazer pessoas especiais. Então, assim, pra gente brindar com esse começo, a gente resolveu trazer uma pessoa muito incrível, que é a Tânia Lerner, que é fonoaudióloga e que vai vir dar dicas práticas para estimular o desenvolvimento dos bebês. Então, eu vou pedir para que ela entre aqui, a gente já vai chamá-la aqui. E aí a gente vai conversar e se vocês tiverem dúvidas, vão colocando. O tema da live, ela vai ficar fixada nos comentários. Então, vocês podem comentar e a gente vai falando. Vou só colocar ela aqui. Vamos só aguardar a Tânia. Daí ela já vai entrar. E daí a gente... Olá, boa noite. Oi, tudo Seja muito bem? bem-vinda. Obrigada, Sam. E super obrigada pelo convite. Adorei, né? Esse convite e pensei em algumas coisas bem legais para a gente conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos bebês. Ah, que ótimo. Eu que super agradeço. Acho que vai ser uma conversa muito gostosa. E você, com todo esse seu conhecimento, vai trazer essas dicas incríveis para a gente. Só para a gente poder dar um panorama para as pessoas, então a gente vai começar falando um pouquinho dos bebês e aí a gente vai depois desenvolvendo para até o crescimento das crianças, né? Sim, Então, sim. vamos começar falando um pouquinho, então, da gravidez. Eu vou só me apresentar um pouquinho Ah, antes. claro! Sim, sim, claro. Então, Primeiro, realmente, eu te peço para você se apresentar para quem não te conhece, e aí depois a gente sim. começa falando da gravidez. Então, eu sou fonoaudióloga, me formei na Unifesp em 98. Depois eu fiz especialização em audiologia clínica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e trabalhei uns 2 anos com otorrinos. E foi quando eu prestei o concurso público e passei na Prefeitura de Osasco. E lá eu trabalhei na Secretaria de Educação por 15 anos da Prefeitura. Depois eu saí da Secretaria em 2018 e comecei a atender pacientes particulares, principalmente com alterações de fala. E desde lá eu participo de um grupo de estudos, né, com duas fonos incríveis, a Thaisa Tchanechini e a Esther Manzu.
E também tem a Manuela Sá, que tipo, a gente sempre troca ideias e a gente está sempre estudando para poder atender os pacientes sempre melhor, né? E desde 2018 também eu sou voluntária do Friendship Circle, que é uma ONG que promove a inclusão social através de encontros entre crianças com deficiência, crianças e adolescentes com deficiência e crianças e adolescentes sem deficiência. E a partir daí a gente promove a inclusão melhor na sociedade. Tem vários, como fala, tem várias frentes, né, de atuação, mas a que mais, assim, a principal que foi onde começou são as crianças sem deficiência, vão na casa de crianças com deficiência para brincar e para ficarem amigos mesmo. E é muito, muito legal. Ai, que incrível. Não, é demais. Não, é demais, gente. E é isso. Então, hoje em dia, eu atendo particular. Ah, outra coisa. Eu faço também triagem auditiva em escolas, junto com a fonoaudióloga Branca Weidengorn, que ela faz a parte de fala e eu faço a parte de audição. E a gente vai... É que agora, com Covid, estamos paradas nessa parte, mas se Deus quiser, o ano que vem tudo voltará ao normal, em breve, né? Não sei se o ano que vem, mas em breve. Então tá joia. Então você quer que eu comece da gravidez, né? Isso. Se você puder falar um pouquinho, a gente começa da gravidez e depois do desenvolvimento das crianças. Tá bom, tá ótimo. Então, assim, acho que uma coisa importante para vocês saberem da gravidez, né? Não sei. Outra coisa que eu esqueci, são mais importantes também de 3 filhos, um de 18, uma de 15 e um de 11. Então, além da parte de fono, eu tenho experiência de mãe, né? Dessas 3 crianças. Então, vamos começar com a gravidez. Com 20 semanas de gestação, o sistema auditivo está pronto do bebê. Então, ele começa a ouvir dentro do útero. Ele escuta. O que ele escuta? Os batimentos cardíacos da mãe, a mãe engolindo, né? A movimentação do intestino, do estômago, tudo isso. E ele também consegue ouvir a voz. É lógico que ele não ouve a voz tão articulada, assim, igual a gente está falando, porque ele está ouvindo no meio aquoso, ele está dentro do líquido amniótico. E é como se a gente estivesse dentro de uma piscina ouvindo. Você ouve uns sons, mas não são tão nítidos. Mas ele ouve bastante o ritmo, a entonação da fala da mãe, a variação de frequência, isso ele ouve tudo. E vamos pensar que se um bebê fica 40 semanas na barriga da mãe, e ele começa a ouvir com 20, ele fica 20 semanas ouvindo na barriga da mãe. E esse é a parte sensorial que está mais prontinha, né? Que ela, quando nasce, ele já está ouvindo. E assim, o que acontece? Óbvio que o tato também, ele sente, né? Tudo lá no útero, mas ele está no meio aquoso. Então, o tato não fica tão como fala, refinado, né? Sim, não tem a referência, né, ainda do tato, né? Sim. Que é tudo meio... Isso mesmo. A visão, com 30 semanas, está prontinha. Só que o que acontece? O bebê, como é tudo escuro lá, né? Então, ele não consegue ver praticamente nada. Só diferenças de luzes. E também se tiver uma luz bem forte na barriga da mãe. Porque a gente tem o útero, a roupa. Então, o bebê também não consegue enxergar tanto assim. E em relação ao paladar, a líquido amniótico tem doce, salgado. Então, ele já tem algumas coisas de paladar também. E aí, o bebê nasce. Então, o bebê nasceu. E o que acontece hoje em dia nas maternidades? O teste da orelhinha. Isso. Deixa eu só perguntar. Você falou que a parte auditiva é super bacana, né? Assim, que é mais estimulado, porque tem 20 semanas, ainda que ele, né, tá ouvindo lá dentro. Eu queria te perguntar assim, o que a gente pode fazer para estimular essa parte auditiva na barriga? Bom, sim. Assim, na verdade, está sendo estimulado o tempo inteiro, porque ele está ouvindo os batimentos cardíacos. Mas eu adorava conversar com a minha barriga. Vocês podem. O papai pode cantar pertinho da barriga, que também vai dar para ouvir a entonação dele, o ritmo, e já está acostumado com esse timbre de voz. Mas está ouvindo o tempo inteiro, porque a audição é o órgão que a gente não consegue fechar, né? Você não quer ver, você tampa os olhos. Você não tem como não ouvir. Assim, você tem colocando um monte de coisas, mas você não consegue sozinha falar, agora eu não vou ouvir.
E tanto que se a gente está dormindo, a audição é nosso sistema de alerta, né? Se acontece alguma coisa, você ouve. Uhum. Então o bebê tá ouvindo o tempo inteiro, assim. Mas óbvio que se a mãe quiser cantar e tocar Sim, eu música, colocava umas musiquinhas. tá E é um ótimo. momento super gostoso, né? E aí eu É, lembro até que a minha mais velha, a Fernanda, depois que ela nasceu, a gente colocava as musiquinhas e ela acalmava, assim. Então, é muito gostoso ter sim, isso, né? sim, sim. Ainda mais quando é a gravidez do primeiro filho, porque do segundo você não lembra de fazer isso, porque você tem que correr atrás do primeiro. Então, do Exato, segundo ele ouve você correndo atrás do primeiro, entendeu? Mas é verdade. muito gostoso mesmo. E aí, eu sei que muita gente quer saber do teste da orelhinha. E Uhum. ele tá, desde 2010, é obrigatório, né, por lei, no Brasil. E Uhum. o que o teste da orelhinha vê? Então, só para eu tentar dar uma explicada para vocês. Quando a gente escuta, o que acontece? As ondas sonoras entram pelo pavilhão auricular, chegam na membrana timpânica, e lá tem aqueles ossinhos que acho que todo mundo sabe o nome, né? Martelo, bigorna e estribo, que são os menores ossinhos do corpo. Uhum. E o que acontece? A onda sonora vai, bate na membrana timpânica, ela é transformada em energia mecânica, então esses ossinhos se mexem e mandam um estímulo para a cóclea, que aí é transformado em energia elétrica. O Uhum. que vai acontecer com essas... o exame da orelhinha é emissões autoacústicas evocadas. Então, o que é esse exame? O Uhum. bebê nasceu, vão pegar uma sondinha, tipo uma borrachinha, colocam na orelha do bebê, não dói nada, e começam a colocar sons. O que esse som faz? Ele entra na orelha do bebê e aí descobriram, né, há muitos anos atrás, que toda vez que a cóclea é estimulada, então entrou o som, os cílios dela se mexem e ela faz um barulho como se fosse um eco. Então, tipo, um eco mesmo. Você Uhum. grita e vem o eco. Você Sim. manda o som, a cóclea, o barulhinho da célula ciliada se mexendo é um eco. Faz um Uhum. eco de volta. E aí eles conseguiram descobrir que assim eles conseguem ver se as células ciliadas estão funcionando. Então, se a cóclea está funcionando. Então, joga o som e espere esse retorno do som. Entendeu? Então, é isso. Então, o que a gente vai ver no exame da orelhinha? Vai ver se a cóclea está intacta. Então, se Uhum. o som está chegando na cóclea, é isso. É, o Se que tiver pode... chegando, tá ok. Então, Se. tá ok até a cóclea. Assim, porque assim, a gente escuta no final, né, no cérebro. Mas Sim. tem que chegar até a cóclea e da cóclea vai Uhum. mandar para o sistema nervoso central. Sim. Mas a maioria das perdas auditivas acontece aí. Então, Uhum. isso já é uma super triagem, que já consegue triar bastante. Se tiver alguma perda auditiva, a emissões atacústicas já Ele vai. consegue ver, Deixa eu ver se ter eu uma boa entendi. triagem que Então, foi. é um som que vai ser estimulado, vai voltar. E aí, com esse teste, eles conseguem saber se existe uma perda auditiva nesse momento. Isso, É se tem isso? alguma alteração. Na Tem verdade, alguma. é um teste meio que passou, falhou. Porque se Tá. falhou, se Uhum. falhou, aí vai ter que ir para o otorrino e ele vai pedir mais uma batelada de exames para entender. Sim. Mas o que pode acontecer, que isso é importante todo mundo saber. Se Uhum. falha, a gente pede um reteste, Uhum. normalmente depois de uns 10 dias, uma semana, 10 dias. Porque o bebê, quem já teve filhos já sabe, o bebê, quando a gente nasce, ele nasce com... Sabe aquela... Chama vernix, que é tipo uma melequinha? Tipo, Sim. ele nasce... Quem já viu Sim. até Todo... num filme, que nasce tudo com melequinha, assim? Sim. Essa melequinha que chama vernix é uma proteção que o próprio corpo do bebê produz. Uhum. A partir da 24ª semana, ele começa a produzir. Só Uhum. que ele também pode cair dentro do conduto auditivo. Uhum. Então, Aí pode tampar. se tiver algum pouquinho de vernix lá dentro, pode dar uma Uhum. alteração no exame. Por isso que eles pedem para retestar. Por isso que não Uhum. é assim absoluto. Não deu Deu alguma resposta, questão. então já é surdo. Já tem Uhum. alguma perda. Não é assim. Sim. E mesmo porque não dá para ver que tipo de perda. É tipo uma triagem mesmo, para Uhum. depois fazer exames mais específicos. E por Sim. que é importante? Por causa da intervenção precoce. Porque assim, se a gente Uhum. descobre rápido que uma criança tem deficiência auditiva, a gente encaminha logo, né, para o otorrino para fazer Isso. vários exames e aí ele pode encaminhar tanto para colocar uma prótese auditiva, né, um aparelho auditivo, quanto até para o implante coclear,
Uhum. que hoje em dia está bem mais comum, né? Na época que eu comecei na faculdade ainda estava no começo, né? Agora, hoje em dia tem muita gente que faz um implante coclear, que a criança começa a ouvir de uma maneira diferente. Se eu for falar disso, a gente vai ficar horas falando. Mas Uhum. o importante é saber que o exame da orelhinha é muito importante. Então, se por algum acaso, na sua maternidade, quando nascer, não fizer, você pede, fala, gente, eu gostaria que fizesse o exame da orelhinha, porque é uma prevenção, né? Sim. E é um jeito de diagnosticar qualquer questão que a gente possa tratar assim de início e Sim, talvez não ter tantos problemas depois. Então, sim, super importante essa dica. Vamos sim. fazer o teste da orelhinha se não fizer na eternidade. Boa. Sabe o que eu queria falar antes de a gente mudar de assunto? Sim. O bebê, aproveitando que a gente está falando de audição, o bebê, quando nasce, ele escutou 20 semanas na barriga e depois ele escuta um ano, praticamente, a gente falando, para Uhum. depois ele começar a falar. Ele não nasce falando. Então, ele ouve um ano para depois ele começar a falar mamãe, papai, bola. O que acontece com o bebê surdo? Ele não ouviu na barriga. Uhum. E aí, quando ele coloca o aparelho auditivo, não é colocou, saiu ouvindo. Porque pensa que uma criança ouvinte demorou um ano para falar. Sim, Então, teve se a todo um criança vai colocar, desenvolvimento, né? ela tem que aprender a ouvir. Ela tem que Sim. começar a ouvir. Porque o que acontece, Sam? Quando, por exemplo, você tá com seus filhos, bebezinhos, passa um avião, você fala, olha o avião, e ele olha. E aquilo vai começar a fazer sentido a partir do momento que ele ouve o estímulo, vê o que é, e aí toda Uhum. vez que o avião passar, ele ouve, olha, aí ele entende que aquilo é um avião. Uma Sim. criança com surdez, ela vai colocar o aparelho auditivo e ela vai ter que aprender a ouvir. Então, Sim. sempre faz terapia fonoaudiológica, né? Para aprender a ouvir, mesmo quando Sim. faz implante coclear, porque é isso. O bebê ficou um ano e 20 semanas ouvindo, né? Sim. Só um adendo, só um adendo. Sim, ótimo. Ótimas observações, é super importante para as mães que estão passando por isso também saber que existe todo um processo que não é de uma hora para outra, mas que com um time de profissionais, com certeza vão ser bem orientados. Sim, sim. Ótimo! Então vamos lá, Tan. Então a gente falou do teste da orelhinha. E o que é o teste da linguinha? Que tipo, também todo mundo está querendo saber. Vou explicar. Então, o que acontece? A gente tem vou mostrar no meu, esse fiozinho que chama frênulo lingual. O que Uhum. esse frênulo faz? Ele dá sustentação, ele ajuda nos movimentos da língua, a dar sustentação para os movimentos, para a língua não ficar totalmente solta. Sim. E quando ele está normal, vamos dizer, ele começa no meio da língua, ele tem inserção, é como se fosse uma mucosa, uma prega. Ele tem Uhum. inserção no meio da língua, por baixo, né? Na parte Uhum. inferior, até o assoalho da boca. Uhum. O que acontece? Em algumas crianças, mais ou menos de 4 a 10% das crianças, ali o frênulo lingual fica mais ele nasce mais anterior, então mais perto da ponta da língua. Uhum. E aí, na verdade, pode acontecer várias coisas. Ele nascer mais perto da ponta e ser comprido, aí ok, que a criança ainda consegue movimentar a língua bem, mas ele pode nascer na ponta e ainda ser curto. E aí, é isso que a gente chama de língua presa, porque imagina uma língua presa no assoalho da boca que ela não consegue fazer esse movimento de colocar a língua atrás do alvéolo. Uhum. O alvéolo do incisivo é aqui atrás dos dentes incisivos, porque a Sim. gente precisa colocar a língua aí para mamar. Porque quando a Uhum. gente mama, a língua do bebê fica exatamente atrás desses incisivos, como se você fosse falar o L. Fica aqui Uhum. atrás. E se o frênulo é curtinho, a Não criança não consegue. Então, é não. isso que é chamado de língua presa. Na verdade, um Sim. monte de gente fala língua presa quando fala assim, só que isso, na verdade, é o ceceio, que é uma projeção da língua na produção dos fonemas, que no português a gente não tem nenhum fonema que a língua saia para fora dos dentes Sim. durante a fala. E você... Mas, fala, pode falar. Não, eu ia te perguntar assim, você comentou sobre a amamentação, né? Então isso quer dizer, não pode impedir a amamentação. Sim, Como que a gente... prejudica muito a amamentação. Por isso que desde 2014 Uhum. virou obrigatório. Então, o Uhum. que acontece? A fono, o dentista também pode avaliar, mas várias equipes têm fono. Ela vai olhar aonde está a inserção desse frênulo. Então, é um protocolo, tem um protocolo que ela dá notas.
Então, ela vai olhar onde esse frênulo está inserido. Ela vai observar esse bebê chorando. Porque quando chora, tem uma movimentação de língua. Ele chora, abre a boca. Você consegue ver se a língua está assim. subindo. Sim, você consegue ver se a língua não consegue se mexer. Sim. E vai observar essa criança mamando. E para cada coisa, vai dar várias notas. Mamando é o funcional. Para que ela precisa da língua? É para mamar. Para depois mastigar, engolir, falar. Mas, assim, naquele momento que ela nasceu, é para mamar. Sim. Então, eles observam e dão umas notas. E dependendo do que eles observaram, eles encaminham para fazer a frenectomia, que é um cortezinho, que tem muita gente chama de pique. Dá um piquezinho na língua. E hoje em dia estão fazendo normalmente no primeiro mês de vida já, para não prejudicar a amamentação. Porque quanto mais rápido, mais fácil o bebê vai conseguir amamentar no seio materno. Sim. E o importante é, se o bebê começa, vamos dizer, você olha para a língua do bebê, parece que o frênulo está super anterior. Mas ele está mamando super bem, com a prega todo fechadinho, não tá... porque, assim, normalmente, quando o bebê não consegue colocar a linguinha lá, ele acaba ficando irritado na amamentação, acaba engolindo um monte de ar, acaba regurgitando. Então, assim, o mais importante que a Fona observa é a amamentação. Sim. Então, se ela vê que mesmo com esse frênulo anterior, ele tá amamentando bem, pelas notas, normalmente a função é a mais importante. Então, assim, não me importa onde tá esse coisa, se ele consegue mamar e se ele consegue chorar e levantar a língua e colocar a língua no céu da boca. Então isso pode ser, então, algum dos... às vezes as mães não conseguem amamentar, isso pode ser uma das causas. Sim, e daí levantar um alerta, né? Então, se caso... Então, virou obrigatório, mas caso não façam com seu filho... É bom saber isso. Sim. Isso, joia, para que possa pedir. E às vezes nem é uma questão do leite, né? Ou às vezes é uma questão da língua e a gente não sabe. Então, super importante. Mas assim, são poucos casos, né? Mais ou menos 4 a 10% das crianças nascem com isso. E desses casos, são pouquíssimos os que precisam de pique, mas tem casos que precisam. Então, é bom ter um alerta mesmo. Exato. Super importante você falar isso pra gente ficar, né, de olho. As mães aí de primeira viagem e que têm outros filhos. Muito legal. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente sobre como a gente pode estimular essa parte sensorial dos bebês. Tá joia. Então, bom, estimular, tem milhares de coisas que a gente consegue fazer, né, para estimular os bebês. Minhas dicas, né, de estimulação de linguagem. Quando o bebê nasce, eu fazia muito isso. Eu sentava na minha cama, colocava as pernas assim, como fala? Como se fosse um triângulo. E colocava o bebê na minha frente. Ficava com ele de frente para mim. E eu cantava musiquinha, fazia onomatopeia, imitava animais, né? Uau, o que eu fazia muito, 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 e que eu oriento as pessoas a fazerem, brincadeiras com a boca. Então, vamos imitar o cavalinho. Porque tudo isso você está estimulando os órgãos fonoarticulatórios. Porque ele precisa ter tônus, né? E movimentação. Então, tudo isso você vai estimulando. E o bebê aprende muito por imitação, muito. Tem uma pesquisa que mostra, eu não lembro, é muito recém-nascido. Eu não lembro se é no primeiro dia ou na primeira semana, que colocaram os bebês e deixavam eles de frente e você mostrava a língua várias vezes. Depois de um tempo, o bebê começava a colocar a língua para fora também. Então, assim, é muito por imitação. Então, eu acho muito legal isso. Cantar música, contar história. Uma dica mega importante, deixar seu filho no chão. Assim, óbvio, no chão, num lugar não perigoso. Mas que ele possa aprender a rolar e a se movimentar e a engatinhar e ter espaço, né? Para se movimentar. Dar brinquedos com sons e tamanhos diferentes e objetos com texturas diferentes. O que eu gostava de fazer, e eu gosto ainda, orientar, por exemplo, gelatina. Um dia que fizer gelatina, deixar a criança pegar com a mão, sabe? Sentir. E tudo isso é super importante. O mais importante é estimular todos os sentidos, né? Os sentidos do bebê, exato. Sim, todos os sentidos. E deixa eu ver o que mais que eu queria. Eu queria só voltar, que eu queria falar só um pouquinho da amamentação,
Só pra Claro. gente não perder. Tá. Então, por que que a importância da amamentação? Porque depois, aí eu vou juntar com uma coisa com a outra. Tá. A amamentação correta no seio materno, o bebê, ele faz aquela pega e não solta, né? Quem já amamentou sabe. É fogo. Sabe? E essa amamentação, o que que promove? Além dele ter que fazer muita força, que para amamentar, para mamar do seio materno tem que fazer muita força. Além dele ter que fazer muita força e já tá estimulando todos os órgãos fonoarticulatórios, o que que ele também está fazendo? Estimulando a respiração nasal, porque a partir do momento que ele está totalmente assim, engolindo, ele tem que esperar pelo nariz, não tem espaço para entrar nessa boca. Sim. Então, estimular a respiração nasal, que é super importante. E o ideal, assim, exclusivo até o 6º mês, quem conseguir, é perfeito. E aí, a partir daí, ir introduzindo alimentos de diferentes texturas, que também já é estimulação sensorial que a gente falou, né? É óbvio que começa mais pastosinho, mas depois deixa já uns pedacinhos, deixar a criança pegar com a mão, deixar quando já estiver sentadinha, né? Quando já conseguir sentar no cadeirão, colocar a colher para a própria criança pegar, tentar pegar, mesmo que ela faça uma bagunça, é super importante. E aí, o que que dificulta se essa criança mamar na mamadeira? Então, vamos pensar, mamadeiras de antigamente. Mamadeiras de antigamente não ortodôntica. O que que acontecia? O bico da mamadeira fazia com que o bebê não conseguisse colocar a língua naquele ponto que eu falei. Porque quando a mama no seio materno, o bico da mama, ele consegue se adaptar e ele se adapta à boca do bebê. Quando o bebê mama numa mamadeira não ortodôntica, a boca do bebê se adapta ao bico da mamadeira. Então, vou dizer, né? Então, isso já altera tudo. Tá vendo? Já não fica a língua já não fica no ponto certo, que é onde a gente tem que engolir. Porque para engolir, a gente tem que ter a língua nesse alvéolo que eu te falei. Para deglutir. Então, a língua tá sempre lá. Então, se o bebê mamar nessa mamadeira de antigamente, modifica tudo. E aí ele pode ficar com o tônus já diminuído, porque além do que não faz tanta força. Então, já vou no próximo. Aí surgiu o bico ortodôntico, que ele consegue fazer essa preguiça. Tipo, você consegue imitar o bico do seio da mãe. Consegue imitar. Então, já é melhor. Então, assim, isso também para chupetas. Também para chupeta. Vamos já juntar tudo. Chupeta e mamadeira. Sim. Chupeta e mamadeira. Tem gente que consegue, quando para de amamentar no seio materno, tem gente que consegue passar para o copo. Mas a maioria tem dificuldade, porque, imagina, se o bebê for mais velho, ótimo. Se você conseguiu amamentar até 1 ano, 10 meses, 11 meses. Agora, tem pessoas que têm que dar complementação antes, complemento antes. Então, tem gente que consegue dar ou com colher ou com copo, para não dar mamadeira. Mas é difícil, porque às vezes vai muito em gás. Então, assim, eu conheço pouquíssimas pessoas. A maioria vai para o bico ortodôntico. Sim. E ok, o importante é não aumentar o furo do bico. Ai, Nunca não, aumentar o porque furo do precisa ter essa sucção com Precisa fazer força. Mesmo a mamadeira, sem aumentar o bico, ele já faz pouquíssima força comparando com o do seio materno. Precisava Então, de você assim, na minha época, não conta pra ninguém. Então, nunca aumentaram o bico da mamadeira. Tem até, eu lembro, quando eu comprava mamadeira faz muitos anos, tem umas já, tipo, bico para líquidos engrossados. Aí, ok, você compra já esse bico. Quando você vira a mamadeira, ela tem que gotejar, tipo, uma gota, depois uma gota. Não pode escorrer. Deus Tipo, ajuda aí. dicas de vovó, né? Que, aumenta o furo que ele vai engordar rapidinho. Nada disso. Não, ele pode engordar rapidinho, ele só vai engasgar e vai perder toda essa, né, esses estímulos que precisam para os órgãos esses estímulos, quer dizer, no futuro, eles vão ser super importantes para falar, para, né? Só para entender. Porque começa sugando, então a gente começa sugando, mas depois o que vai virar? Mastigação, a deglutição, que já é junto com a sucção, né? A fala, tudo a gente usa os mesmos órgãos, né? Que a gente usa lábio, língua, mandíbula, maxila, bochecha. Então, a gente usa tudo isso. Então, se a gente estimula bebezinho de maneira errada, depois vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Para deixar tudo com tônus melhor. Sim, então é super importante essas dicas pra gente não precisar correr atrás depois.
Boa, boa, boa. Então, quer dizer, é super importante a gente manter os biquinhos, então, né, o furinho das mamadeiras. E na Sim, chupeta também é a mesma coisa. Então, esses que são ortodônticos, então a diferença é que ele vai se adaptar à boca e não vai ter problema no pulso. sim. Não, Ótimo. ele se adapta. O ideal é amamentar no seio, mas se Tá. não for possível, o bico ortodôntico. E aí muita gente me pergunta, e quando eu tiro essa mamadeira, essa chupeta, né? E aí Sim, a gente já entra nos hábitos orais, né? Então, assim, sim. quando que eu vou tirar isso? O ideal é até 2 anos e meio. Tem gente que fala até antes. Até 2 anos e meio, teoricamente, ainda não alterou arcada dentária, mordida, o palato, porque dependendo, vamos dizer, uma criança que chupa o dedo, às vezes o palato, que é a parte de cima do céu da boca, fica bem profundo. Uhum. Porque ela acaba ficando com a boca aberta, respira E aí, pela boca. Então, assim, tudo é interligado. Tudo, 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 uhum. tudo. Então, assim, o ideal, se usar chupeta e mamadeira, retirar até 2 anos e meio. 2 anos e meio. E não deixar o dia inteiro com a chupeta e com a mamadeira, né? Só quando Dá só em precisa. alguns momentos Só quando precisa. específicos. Aproveitando, pensei numa coisa. Mamadeira, que é uma coisa que me deixa maluca. Não deem mamadeira para os seus filhos deitados, por favor. O que Por quê? acontece? Vou te explicar. A gente tem É. uma ligação entre a garganta e o ouvido. Tem um Hum, tubo, que é a tuba sim. auditiva. Ah, vai. Ela sai da orelha média, ela sai daqueles ossículos que eu falei e vai Uhum. até a garganta. Por isso, até a orofaringe, mas por isso, quando a gente está na estrada, indo para praia, você não tampa e depois você dá um bocejo de estampa o ouvido. Sim, Por que destampa? Porque o ar entra por essa tuba e deixa o outro ar escapar. Então, essa pressão negativa sai da tuba. sim. O que acontece? O bebezinho pegou a mamadeira Deitado. lá deitado. Lei Putz. da gravidade, gente, vai direto na tuba. A Ai. tuba tem um músculo que fecha. Uhum. Mas não é que ele é mega eficiente, assim. Ele não tá esperando Uhum. ninguém tomar nada deitado. Então, Sim. o ideal é colocar pelo menos 2 almofadas, sei lá, Pra ficar 45 um pouquinho graus. Eu mais sempre falei altinho. 45 graus. Então, Uhum. tipo, pra criança sentar, ficar meio sentadinha, recostada, se ela for tomar mamadeira sozinha. Nunca deixar, nem copo, nada, nada beber deitado. O que acontece? Esse líquido pode entrar na orelha, ele Uhum. pode doer. Se doer, ótimo, porque a mãe vai levar no otorrino. Só que ele Uhum. pode não doer. E aí E ele ele fica fica. lá. Ele E aí pode ele fica. não. Sim, ele pode ficar lá e não doer. E quando que a gente vai descobrir que esse líquido está lá? Quando essa criança está com 3 anos e não está falando. Ou está Ixi. falando com um monte de trocas na fala. E a mãe fala, mas Uhum. por quê? Eu não estou entendendo, já levei no pediatra, já levei. Esse líquido, se ele entra e não causa uma inflamação, ele não Uhum. consegue ser visto só com otoscópio. Como que a gente descobre? Fazendo triagem auditiva. Então, assim, aquele trabalho que eu falei que eu faço triagem auditiva escolar. Sim. A maioria dos casos que eu pego de crianças com alterações de fala, eu Uhum. descubro esse líquido dentro do ouvido. Ai, gente. E aí, E é muito assim, comum, a gente, muito eu comum. fiz, então, eu dei com certeza para os meus filhos, deitado, e é super importante. Né, eu Tá tô ótimo, ainda bem confessando que elas aqui. estão bem. Mas assim, então, pra resolver isso, é só deixar ela um pouquinho, as crianças um pouquinho mais, em 45 Na graus, assim. verdade, é tipo sentada, mas não precisa Sim, sentar assim a 90 graus, pode sentar um pouco menos. né, que eu tô confessando assim, que às vezes eu tava super cansada, daí você põe na mamadeira e quer dar pro bebê assim, né? Sim. Mas é super importante essa dica pra gente, né, tomar essa É. precaução agora sabendo. Não, Pra filho não de, ficar filho de fono é neurótico. Então, desde pequena eu falava para os meus, não pode tomar deitado, não pode tomar deitado. E aí, eles viam qualquer bebê tomando uma madeira deitada, eles falavam assim, não pode, não pode. Sim, Eles ó, davam tem bronca em uma todo pergunta mundo. aqui, tá perguntando se poderia amamentar no peito deitada. Então, na verdade, se você tá deitada e o bebê tá em cima, ele tá sugando para cima, né? Ele não tá indo. Pra... Poder pode, Uhum, entendeu? Porque ele tá de assim, ele uhum. não tá da lei da gravidade, ele não tá assim, não vai cair na orelha dele. Sim, Eu acho uma posição muito difícil, mas sim. teoricamente dá. Isso não vai afetar essa parte, né? Só Eu, quando o nenê não, tá mas assim, deitado. não é só isso que causa a inflamação no Sim. ouvido, né? Podem Uhum. ter diversos fatores, mas um deles
É esse. Dar a mamadeira para a criança tomar deitada. Então, assim, Sim. isso é proibido, gente, para qualquer idade, tá bom? Combina. Além do Ótimo. que, pode engasgar e é super perigoso. Sim, Então, ótimo. a Então, parte tá proibida. diquíssima para todo mundo aí. Nada de dar mamar deitado. Nada deitado. O que mais? Estimulação, que a gente estava falando das dicas, né? Sim. Então, que eu falei de ficar no chão. Como que a criança aprende qualquer coisa? Através das experiências motoras que ela vai ter no ambiente. Então, aquilo que eu te falei, como que ela aprendeu que o avião era avião? Ouvindo o barulho do avião. Sim. Como que ela vai aprender que a bola é redonda? Mexendo na bola, assim. A partir do momento que você já tem várias experiências, você consegue aprender no abstrato, quando você é mais velho. Mas quando o bebê aprende tudo no concreto. Então, ele precisa dessas experiências. Então, assim, todos os tipos de experiências. Então, o bebê vai aprender com a experiência e com a imitação. Ele vai imitar. Tanto que, vou voltar um pouco da fala. Como que o bebê aprende a falar? Ele tá lá, assim que nasce, ele começa a balbuciar, né? Ele começa a fazer primeiro uns sons guturais, umas vocalizações. E aí, com mais ou menos 6 meses, ele já tá no bababá, mamamá, mamamá, bababá, mamamá. Aí ele percebe que uma hora ele falou assim, mamamá, alguma coisa assim, né? E aí, ó, uma amiga fono acabou de escrever que no peito também não deve se dar deitado. Então, respondendo, é que eu pensei, tem várias posições deitadas, né? Mas já eu pensei um jeito que o bebê está por cima, mas é muito difícil, né? Então, o ideal é você recostar na cama, que fica melhor. Então, o bebê tá lá, bababá, bababá. Aí ele falou mamamá, mamamá. Aí você aparece, ele falou mamãe! Aí você chega lá, ele falou mamãe. Aí você chega perto do berço, você falou mamãe! Aí ele fica super feliz que você chegou. A primeira palavra foi mamãe! Então, ele fica super feliz que você chegou. E aí você sai. Aí ele fala, gente, o que eu falei pra essa mulher aparecer aqui? Aí ele vai, acho que eu falei mamamá. Mamamá, mamamá. Lá vem você de novo. Não vou falar que é na terceira vez, mas assim ele aprende que você é a mamamã. Entendeu? Sim. E aí ele ouve você chamando o papai, e aí vai ampliando. Mas é através dele, ele fala, ele se escuta e alguma coisa acontece. Então ele falou, você apareceu. Assim, uma coisa incrível. O que acontece com o bebê surdo? Por que antigamente, quando não tinham esses testes, demorava para descobrir que o bebê era surdo? Eu lembro na faculdade, várias mães chegavam e falavam assim, mas meu bebê falava. Eu falei, mas ele falava até que idade? Até o 6º mês ele falava tudo. Como assim ele falava tudo? Aí começou. Que até os 6 meses ele fica brincando com a boca, de fazer sons. Sim. E o bebê que ouve, ele continua, porque ele se ouve. Então eu falo, mamãe, você aparece. Eu falo lá, 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 e eu vejo que é legal. Eu ouço meu irmão cantando, eu canto também. O bebê surdo, ele tava blá, 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 blá. Só que com 6 meses isso acaba. E por que acaba? Porque ele não se escuta, ele não repete uma coisa, porque para ele não faz sentido. Ele fazia uma mamá, a mãe dele vinha, mas ele não tava se ouvindo, ele só tava no... Certo? Então, as mães descobriam depois do 6º, 7º mês que falavam, meu filho parou de falar, eu não sei o que aconteceu. Ou se acontecia alguma coisa, por exemplo, a mãe tava perto da cozinha com o bebê e derrubava um monte de prato do chão e o bebê não se mexia. Mas assim, é por isso que demorava para descobrir que o bebê era surdo, porque ele começava a balbuciar igual um bebê normal. Só que um bebê normal, um bebê que não tinha deficiência auditiva. Só que com o passar do tempo, como ele não tem esse feedback, ele não se escutava, ele parava de falar. E aí que elas entendiam que tinha com meu filho. Sim. E agora essa questão do teste da orelhinha, então a gente pega isso muito mais cedo e não tem que passar por isso, ainda bem. Sim. Tem outras alterações auditivas, mas são mais raras. Mas o teste da orelhinha já pega a maior parte das crianças que nascem com deficiência auditiva. E essa questão da parte auditiva, a gente consegue pegar na barriga em ultrassom, em alguma coisa nesse sentido? Ou somente depois? Então, depende, porque se tiver uma alteração física, então fisiológica, assim, tá faltando algum ossinho,
Aí você consegue ver no ultrassom. Mas se não, normalmente é quando nasce. Ou, eu não sei como estão as pesquisas disso, mas igual eu te falei, que dá, por exemplo, eu acho que eu não falei pra vocês. O que aconteceu? Meu filho, eu tava grávida de 9 meses já, e meu filho parou de mexer, e eu tava desesperada, e eu fui pra maternidade, eu já era fono. E aí eles falaram, não, a gente precisa tocar essa buzina na sua barriga pra ver se a frequência cardíaca dele vai aumentar. E eu falava assim, eu não quero, vocês vão deixar meu filho surdo. Eu fiz isso com a Júlia também, que é a minha filha menor, que ela, na verdade... Exato. Então, eu também... Mas é desesperador, né? E eu falava assim, eu não quero fazer isso. Minha mãe tava comigo lá, não, mas você precisa. Eu falei, mas não quero. Aí tocou. Óbvio que meu filho pulou, foi nas alturas. Então, assim, mas não é um método bom para você ver se seu filho escuta. Sim, sim. Eu digo que é traumatizante, é horrível, porque ele deu um salto e o batimento cardíaco dele foi nas alturas. Super, Não, aconteceu isso com a Júlia. A Júlia nasceu... teste da orelhinha, que foi... Não, eu falei que eu fiz com a Júlia também isso. Ela tinha 4,150 kg, a Júlia. Pequena, né? Então ela não tinha espaço dentro da barriga. E aí, realmente, eu também fiz isso. E é muito, nossa, né? Ela realmente... É horrível, né? Mas assim, no final a gente, né? Não, foi bom, que a gente tudo sabe bem. Que estão bem. Isso é o mais importante. Foi engraçado. Eu vi que alguém pergunta agora do uso de copo de treinamento. Isso. Ótimo, tem gente que já passa direto do peito para esse copo de treinamento. É ótimo, é só não dar deitado, mas é ótimo. Ele ainda tem válvula, né? Tem que fazer essa sucção. Eu recomendo. Então, voltando à audição da barriga, o que acontece? Tem casos que o médico já vai ficar com a antena mais ligada. Tipo, vamos ver se essa criança vai nascer com algum tipo de deficiência auditiva. Se a mãe contrair alguma doença durante a gestação, por exemplo, rubéola dá muita perda auditiva, toxoplasmose dá perda auditiva e um monte de outras alterações. Então, assim, o ideal mesmo é fazer um super pré-natal, tomar todas as vacinas que você puder antes de engravidar, porque a rubéola você nem pode tomar, você tem que tomar 6 meses antes de engravidar, não pode nem tomar e engravidar logo em seguida, que corre um risco. Então, assim, tem vários fatores que o pediatra já vai ficar mais de olho, que podem ser facilitadores de uma perda auditiva, né? Sim. Mas, assim, o ideal é quando nasce, faz a triagem e aí descobre que tá tudo ok, tá tudo ótimo. Ótimo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que é o melhor momento para buscar uma fono? Tá. Então, vamos lá. Não sei se é o melhor momento, mas assim, tem muitas mães que ficam com a pulga atrás da orelha. Tipo, será que tá tudo bem? Não sei. Aí, não sabe quando tá com alguma coisa assim, achando estranho. Aí, às vezes, pergunta pro pediatra e o pediatra já esclarece. Ou, às vezes, o pediatra esclarece, mas a mãe ainda tá com aquela pulga atrás da orelha. Sim. Nesses casos, eu recomendo procurar uma fono, que ela pode olhar, avaliar, ou até às vezes até na conversa ela já fala, não, isso é normal para idade, fica tranquila. Ou ela pode realmente falar assim, eu quero fazer uma avaliação melhor para observar, para ver se precisa de uma intervenção agora, ou se é só alguma dica, alguma coisa assim. Então, assim, primeira coisa é a mãe com a pulga atrás da orelha. Segunda coisa, tem pediatras que são muito ligados e que percebem alguma alteração que às vezes a família não percebeu. E aí o pediatra encaminha. E, além disso, a escola é a que mais encaminha. Assim, a escola percebe muito, porque eles têm uma amostra muito grande, né? Sim. Tem, sei lá, 18 crianças na sala e tem uma que destoa, porque tá ou mais atrasadinha ou tem muitas trocas na fala. Então, a escola costuma muito conversar com a família e pedir esses encaminhamentos. E o que as escolas estão fazendo hoje em dia de triagem de fala e triagem auditiva pega muita coisa. Então, assim, estou falando pela minha experiência. Quando eu pego alguma alteração na triagem auditiva, eu já encaminho para o otorrino. E quando a Branca, que faz essas triagens comigo, pega uma alteração de fala, ela orienta a família, porque às vezes a gente atende umas crianças bem pequenas. Então, ela orienta a família e ela revê no ano seguinte para ver se essa orientação já foi suficiente. E aí ela vê, não, essa alteração dele já está melhorando, ou então, não, isso já precisa de uma intervenção fonoaudiológica. Então, assim, na dúvida, procura. Não precisa procurar para qualquer coisa, né? Assim, tem coisas normais
de aquisição de fala e linguagem. Mas assim, se você tá com muita dúvida e tá te incomodando, ai, meu filho é muito diferente do priminho, né? Procura. Procura. Né? Exato, não custa. E até vou emendar uma pergunta que veio pelo nosso box de perguntas lá dos stories, que a Bruna perguntou que ela tem um bebê de 1 ano e 2 meses, que ele não fala, mas entende tudo, balbucia, fala jargões, sílabas, e ela pergunta se é normal. 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses. Então, se ele entende tudo, realmente, já tá tentando falar algumas palavrinhas, é normal, porque até mais ou menos 1 ano e 5, 1 ano e meio, assim, ele vai começar, pelo menos, ele tem que começar a falar pelo menos 2 ou 3 palavrinhas. Então, mamãe, papai e mais umas 3 palavrinhas. Mas ainda tá no esperado, O que me preocuparia mais se ele não entendesse o que você fala. Mas assim, gente, tem uma coisa. A gente, não tô falando da Bruna. Eu acho que não sei nem se é o caso dela. Mas a gente, como mãe, costuma facilitar muito a vida dessas crianças. Então, eu lembro do meu sobrinho, que era engraçado, que ele apontava, as coisas já apareciam. Assim. Então, assim, tem que tentar deixar a criança tentar se comunicar. Então, assim, você sabe que ela quer água porque ela faz aquele gesto de água. Ou porque você já tá acostumado que ela fala, e a água. Mas tenta não entender um pouquinho, né? Ele tem 1 ano e 2 meses, ele ainda é bem pequenininho. Ele tá começando a falar agora, não é o caso dele. Mas eu tô pensando numa criança um pouquinho mais velha, né? De 2 anos e meio, assim, que fala muito pouco. Então, assim, deixa a criança tentar se comunicar. E às vezes os pais não percebem que fazem isso. Mas assim, eles entendem tudo e falam, não, mas meu filho fala super bem, eu entendo tudo que ele fala. E aí chega um vizinho, ou até mesmo os avós, e precisam de tradução, porque não entendem o que a criança está falando. Sim. Mas assim, deixar a criança tentar se comunicar, né? Ela fazer um esforço de comunicação. Mas vamos acalmar a Bruna. A Bruna, por enquanto, tá tudo certo. Vai estimulando ele, conversando. Conversar de frente é super bom, porque ele pega, né, todas as pistas visuais. E se fazer de desentendida, isso mesmo. Então, se faça de... Não, ele ainda é piquititico, mas pode se fazer de desentendida também de vez em quando, para ver se ele tenta se esforçar mais para começar a falar umas palavrinhas. E aí, com 2 anos, mais ou menos, ele começa a juntar as palavrinhas e fazer frases. É isso mesmo, olhos nos olhos, conversar de frente com a criança. Eu adoro, tipo, ou colocar a criança, ou ela sentar na minha altura, ou eu abaixar na dela, entendeu? Porque é muito legal, né? A troca do olhar e a comunicação não é só a fala, né? É o olhar, o gesto, a expressão facial, tudo que você faz é comunicação, né? Então, quanto mais você tiver de frente para a criança, melhor. Sim, isso além cria essa conexão super importante também com, né, com os pais ou com os avós. Então é importante mesmo estimular que a criança fale sem, né, que realmente as crianças vêm, a gente, o que é água? Não sei o que, a gente quer dar tudo para eles, né? Verdade. É importante que eles tenham respeitar esse tempo do desenvolvimento. Sim, muito super importante. Muito bom. Sabe o que eu pensei que a gente pode falar um pouco também das crianças que nascem com deficiência, né? Sim. Então, algumas a gente já sabe no pré-natal, algumas você já consegue, o pediatra consegue, o ginecologista já consegue descobrir no pré-natal, e outras vezes você descobre depois que a criança nasce, né? E aí, assim que descobre, o ideal é a estimulação precoce. Então, assim, vamos dizer que uma criança nasça com síndrome de Down. Então, uma abordagem multiprofissional, então com fono, TO, físio. Quanto mais cedo começar, melhor para a criança, porque você dá ferramentas para ela conseguir se comunicar melhor. Claro. Então, assim, óbvio que depende de cada tipo de deficiência, o que você vai procurar, né? E você vai ser orientada pelo seu pediatra. Mas, assim, não se desesperar. Com certeza, assim, como fala? Não é fácil, né? Você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás, mas, assim, as crianças conseguem se desenvolver muito, muito bem. Quanto mais precocemente elas forem estimuladas. E... O que mais que eu ia falar de deficiência?
E hoje em dia, até o autismo, porque o autismo é mais difícil da gente diagnosticar tão bebezinho. Mas hoje em dia, até o autismo estão conseguindo ver traços de autismo antes de um ano, ou perto de um ano, e já estimular essa interação, entendeu? Essa troca, e tem vários lugares que tem vários profissionais que trabalham nessa estimulação precoce. Então, acho muito, muito legal Sim, saber é super disso. importante porque com todo esse avanço que a gente tem dos profissionais, né, dos últimos tempos, que na nossa época, por exemplo, tinha muito menos critérios ou recursos para auxiliar. Então, quanto antes pegar esse time de profissionais para ajudar, para auxiliar, com todo esse conhecimento, é super válido. Então, que nem você falou, né, não se desesperar, que a gente, né, tem muitas pessoas que podem Tem auxiliar. muitos recursos e muitas coisas que a gente pode fazer para a criança se desenvolver super bem e pegar o que é falho, né? E tentar, por exemplo, uma criança cega. O que você vai estimular? Você vai estimular a audição, o tato, né? A percepção do ambiente. Então, vai depender do que essa criança tem para a gente conseguir ver o que ela precisa mais de estimulação e para conseguir que ela possa acompanhar uma vida normal, junto com todo mundo, incluída né, na nossa vida total. Exato. Eu sou super a favor, eu sei que agora é um assunto que está na pauta da inclusão escolar, porque o governo federal voltou com as escolas, vai voltar, né, com as escolas especiais, mas eu sou super a favor da inclusão. Eu trabalhei com inclusão mesmo, acho que uns 6 anos, com inclusão escolar. E posso falar, a gente via ganhos muito incríveis, assim, muito, para todo mundo. Para todo mundo, para quem tem deficiência e para quem está convivendo. Todo mundo ganha, Exato. todo mundo ganha. Então, assim, eu sou super a favor da inclusão escolar e de todos convivendo juntos. Ai, olha, incrível. Queria muito agradecer. Já? Já faltam 7 minutinhos, então vamos fechar aqui e ver se tem mais alguma perguntinha. Tá. Eu tô sem relógio, para mim tinha passado uns 20 minutos. Exato. Então, olha, na verdade, assim, eu queria primeiro te agradecer muito pela live. Obrigada, tá? Todo esse conhecimento, que é incrível trazer profissionais tão qualificados que possam esclarecer as dúvidas das mães, e toda a sua disponibilidade, a forma de falar, essa energia gostosa, a gente trocando aqui com todo mundo que nos acompanhou até agora. Quero ressaltar, se vocês podem pedir sugestões para a gente trazer profissionais para as novas lives. Quem tiver, depois manda mensagem para a gente. E eu queria agradecer. E é isso. Muito obrigada para todos que participaram. Obrigada, Tan. Obrigada a você pelo convite, adorei. Você sabe que eu adoro falar, né? E então, para mim, eu falei que passaram uns 20... Juro por Deus que eu não tinha ideia de quanto tempo tinha passado. Não, sim, olha, a gente tem mais um tempinho. Tem umas perguntinhas aqui. Deixa eu... Tá, então fala. Esse ano eu operei uma baby de 10 dias com freio curtinho. Ficou perfeito e ela passou a mamar lindamente. Doutora Tatiana falou. Que legal! Isso. A Vivian Coronho falou, eu fiz no meu filho quando ele tinha 10 meses, por indicação do pediatra e otorrino, e ficou ótimo. Então é super, super importante vocês passarem, né, essa experiência. Então, na época, eu conheço o filho da Vivi, na época que ele nasceu, não tinha esse teste da linguinha. Então, se tivesse tido, talvez ela tivesse feito antes, né? Sim, é isso. Sim. Não, mas ela já fez uma idade perfeita, mas assim... agora estão fazendo antes de um mês. Então, é muito legal, né? Sim. E aí, tinha uma pergunta se tem alguma marca específica de mamadeira que você acha que é bacana para utilização ou se... qualquer uma ortodôntica. Ortodôntica também. Sim, não... Sem propagandas. Não, qualquer uma ortodôntica.
Tá, Não, é tá ótimo. E com aquela dica de nunca aumentar o bico da mamadeira, o furo da mamadeira. sim, isso é uma dica importantíssima. Sim. Obrigada, você Eu, amei eu que participar da agradeço. live. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas das pessoas, mas qualquer coisa você me passa que eu te mando umas respostas aí, Sim, umas claro. dicas, Então, tá se bom? tiverem dúvidas, manda pra gente, que a gente manda pra Tânia e a Tânia esclarece. Se eu E se souber. vocês... Exato. E se tiverem sugestões para as novas lives, a gente, então, mande pra gente também, que a gente vai ter um prazer de chamar profissionais aí para tirar todas as dúvidas de vocês e vocês poderem viver esse momento tão gostoso da maternidade junto com a bebê original. Então, eu agradeço muito. Um grande beijo para todos. Parabéns, obrigada pelo convite. Beijo. Obrigada.